Pode se sentar, meus irmãos. Bem, hoje vamos meditar nas 7 cartas do Apocalipse, aqui, né? Os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Esse que era o estudo de semana passada, porém eu estava meio doente, estava meio nervoso, não deu para mim estar aqui com os irmãos. Mas hoje estamos aqui e vamos lá, não é mesmo? Tem umas folhinhas aí, talvez você já recebeu. Se você não recebeu ainda, dá um tchauzinho que se tiver ainda, já não te dá. Se não tiver, já era, você não vai ganhar amanhã. Pois bem, vamos lá. A gente vai ler essas cartas aqui, a gente vai ler esses textos, né, mais para frente um pouco. Primeiro nós vamos fazer um panorama geral a respeito de alguns aspectos que estão relacionados a essas cartas aqui. E depois, à medida que nós vamos entrar nas cartas propriamente dito, a gente vai lendo cada uma delas e então refletindo sobre o que o Senhor está dizendo através de cada uma delas. Bem, para começar, é importante nós observarmos que essas cartas, elas fazem parte da visão introdutória de João no livro aqui do Apocalipse. Elas fazem parte dessa primeira visão, né? Onde João vê o Senhor Jesus Cristo glorificado, e então o Senhor Jesus vira para João e fala: olha, anota aí o que eu vou te falar e escreve essas cartas para essas 7 igrejas, né? Lembrando que essa divisão que nós temos aqui, essa divisão por capítulos da Bíblia, não é uma divisão inspirada, não é canônica, é uma divisão feita posteriormente pelos editores para facilitar aqui a nossa vida, identificar onde os textos ficam na Bíblia, né? Porque já pensou se você chegasse aqui, aí o pastor falasse: irmão, abre lá naquela parte que fala sobre Jesus glorificado, aí você tem que ficar procurando, né? É por isso que a gente tem os capítulos e versículos, ele dá o endereço, já fica mais fácil de identificar. E bem, essas cartas, né, elas foram escritas para, junto aqui no livro de Apocalipse, foram escritas para circularem nas igrejas, né? Essas 7 igrejas que são mencionadas aqui, que ficavam ali onde é chamado aqui da Ásia Menor, né? Hoje a gente identifica ali essa região como a atual Turquia. Eu coloquei 2 mapinhas na folhinha aí, se você tem a folhinha. O primeiro mapinha, você vai identificar aí, na cor mais escura, é onde está traçada uma parte do Império Romano. O Império Romano é mais amplo que isso daí, mas eu recortei aí com um pequeno zoom para a gente poder identificar, né? E bem no meio aí, se você aproximar um pouquinho, você vai ver que tem um pontinho aí preto escrito Patmos, que é provavelmente, né, que é onde João estava quando ele escreveu essas cartas. E um pouquinho ao norte, um pouquinho para cima de Patmos, a gente faz mais um recorte, e é onde nós encontramos o segundo mapinha localizado aí com as igrejas, né? As 7 igrejas localizadas aí. Você vai ver que onde João estava era bem pertinho de onde estavam localizadas essas igrejas, né? O apóstolo João, ele tinha inclusive conhecimento dessas igrejas. Espero que esteja dando para ver aí. Quem tem óculos vai penar mais um pouquinho, mas tá dando para ver isso. Qualquer coisa, pesquisa no Google lá depois a localização, não tem muito erro não, eu fiz esse teste, tá? Essas igrejas ficam ali. E bem, quanto às cartas em si, né? Até a crítica e ao que nós podemos compreender sobre essas cartas, né? Existem algumas formas de enxergar essas cartas aqui do ponto... Alguém desliga o ventilador ali para mim, por favor, está me atrapalhando. Existem algumas formas de enxergar essas cartas, né? Especialmente da que a gente chama de crítica textual. Existe uma galera, né, para começar, existe uma visão que nós consideramos errada, de que essas cartas, na verdade, elas não foram escritas pelo apóstolo João e nem sequer foram escritas juntamente com o restante do livro de Apocalipse. Que elas foram escritas todas de forma independente, uma separadinha da outra, e depois eles acharam essas cartas legais, vamos juntá-las tudo e coloca aí no livro e põe na Bíblia, né? E aí eles teriam editado essas cartas, montado elas bonitinho e colocado juntamente aqui com o livro da Revelação do Apocalipse.
não parece ser uma visão correta a respeito dessas cartas. Não existem indícios aqui de que essa é uma boa visão para entender a construção e a formação, né, desse texto aqui. Primeiro, porque esse livro, o livro de Apocalipse, é um livro muito coeso como um todo. E essas cartas fazem parte da coesão desse livro. Se nós formos analisar essas cartas, a gente vai ver que elas estão bem entranhadas na essência desse livro. Bem, um dos autores que a gente tem usado aqui para estudar, William Hendrickson, ele defende que essas cartas, via de regra, elas podem ser, né, a sua estrutura ela pode ser dividida em 7 partes. Né? Todas essas cartas elas podem ser, né, seccionadas em 7 partes menores, cada uma delas. Onde a primeira parte estaria a saudação ou destino da carta. Né? Por exemplo, ao anjo da igreja em Éfeso escreve... A segunda parte é a autodesignação de Cristo, né? Por exemplo, ele escreve aqui, aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, apontando também para o comecinho, né? O capítulo 1 que a gente já estudou. A terceira parte seria a aprovação ou a reprovação da parte de Cristo. Por exemplo, conheço as suas obras, assim como teu labor, a tua perseverança, e ele começa a falar das cartas. A quarta é a condenação da parte de Cristo, né? A gente vai ver isso, a não ser em 2 cartas, Cristo falando, olha, tenho porém contra ti que você A quinta parte é a advertência e a ameaça da parte de Cristo. Por exemplo, lembra-te de onde você caiu e volta às suas primeiras obras. A sexta é a exortação da parte de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a sétima é a promessa de Cristo. E vem lá, o vencedor, dar-lhe-ei, e faz algumas promessas. Né? Como eu disse, o ponto 1 e 2 aqui, eles fazem referência a essa visão inicial de João, ali, de Jesus glorificado. E o ponto 7 faz referência às promessas que a gente vai encontrar mais à frente no livro. Todas as menções aqui, todas as promessas que Cristo faz a cada uma dessa igreja, nós vamos encontrar pelo menos uma alusão forte dela mais à frente. Por exemplo, a promessa que ele faz à igreja de Éfeso, aqui no capítulo 2, do verso 7, nós vamos encontrar narrado novamente isso lá na descrição da Nova Jerusalém, no capítulo 22, verso 2. A promessa feita à igreja de Esmirna, no capítulo 2, verso 11, a gente vai encontrar lá você vai achar nos papéis o subtítulo Os 1000 anos, a primeira ressurreição, no capítulo 20, verso 6, mencionado novamente. A promessa à igreja de Pérgamo, no capítulo 2, verso 17, a gente vai encontrar novamente ela replicada lá no Cântico dos 144.000, que fica no capítulo 14, verso 1, e na descrição também da Nova Jerusalém, no capítulo 22, verso 4. A promessa à igreja de Tiatira, né, no capítulo 2, verso 22 e 28, nós vamos encontrar novamente lá no capítulo 19, verso 15, e lá no capítulo 22, verso 16. A promessa à igreja de Sardes, que já está no capítulo 3, aqui no verso 5, nós vamos encontrar lá no juízo de Deus, como no capítulo 20, verso 12. A promessa à igreja de Filadélfia, que está no versículo 12 do capítulo 3, nós vamos encontrar novamente no Cântico de 144.000, no capítulo 14, verso 1, no capítulo 21, verso 2, e na Nova Jerusalém, no capítulo 21, verso 22. E por último, da igreja de Laodiceia, nós vamos encontrar, né, lá novamente no capítulo 20, verso 11, e no capítulo 22, verso 3. Algumas vezes, eu falei meio rápido aqui, mas a gente vai voltar novamente na hora que a gente lê aqui as cartas, né? Algumas vezes nós vamos encontrar essa repetição de forma bem direta, praticamente as mesmas palavras, e outras vezes nós vamos encontrar isso como sendo como descrito de uma outra forma. Por exemplo, quando Jesus fala para uma das igrejas aqui que ela vai ser uma coluna no santuário de Deus, novamente nós vamos encontrar lá na frente falando da cidade santa, do templo de Deus, que é a formação, que é a própria igreja, né? Então nós podemos entender que ele está falando mais ou menos da mesma coisa. Bem, essa foi a primeira posição. Nós não concordamos a respeito dessas cartas. A segunda é exatamente o oposto da primeira, que é basicamente o seguinte: a ideia de que essas cartas, na verdade, não foram escritas para a igreja nenhuma. E que, na verdade, essas cartas são apenas recursos retóricos para dar ênfase aos problemas
que João vai descrever aqui. Então, por exemplo, a carta à igreja de Éfeso não seria, na verdade, a igreja de Éfeso, a de Laodiceia, não seria a igreja de Laodiceia, mas, na verdade, ele só está usando como um exemplo para dar ênfase às questões que ele quer tratar. Bem, não parece ser uma boa interpretação e um bom entendimento também, porque quando nós vamos observar essas cartas, a gente vai ver que João ele tinha um conhecimento profundo da história e do contexto de cada uma dessas igrejas. A gente vai ver que ele não é uma citação vazia ou uma simples menção, mas que ele realmente está tratando as questões dessas igrejas. E bem, a última posição em que nós não concordamos, achamos que está errada, é provavelmente a posição mais popular e que talvez algumas pessoas aqui creiam nela, que é a ideia de que, na verdade, essas cartas, elas foram sim escritas por João, mas que elas devem ser entendidas como 7 eras da igreja. Ou seja, não seriam, na verdade, cartas gerais, com princípios ali que nós vamos encontrar de forma geral, mas que cada uma dessas cartas é, na verdade, uma profecia a um determinado momento que a igreja vai passar na história até a consumação. Essa forma de visão, ela é derivada de uma forma teológica que a gente chama de dispensacionalismo, né? E basicamente, ele descreveria as igrejas da seguinte forma: a igreja de Éfeso, a carta da igreja de Éfeso, ela representaria a igreja primitiva. Então, tanto os problemas quanto as questões que existem aqui seriam relativas apenas à igreja primitiva, ali com os apóstolos e os primeiros cristãos. A igreja de Esmirna, que é a segunda, faria referência ao período de perseguição na era patrística, né, que é a era que surgiu ali Agostinho, vários grandes pensadores aí, que é mais ou menos no século III, já ali a 4ª, 5ª geração depois dos pais apostólicos. A terceira apontaria para uma perseguição que houve na época de Constantino, seria a igreja de Pérgamo. A quarta, a igreja de Tiatira, seria a era medieval ali, né, onde a gente teve o domínio da igreja católica, apostólica romana. O quarto seria, aliás, a quinta, seria a igreja de Sardes, e ela seria a época da Reforma, né? A igreja de Sardes representaria a época da Reforma, a época onde houve todo aquele burburinho. A igreja de Filadélfia, a sexta, seriam os séculos 18 e 19, que foram épocas em que houve grande ênfase em missões internacionais, missões estrangeiras, em sair, levar o evangelho para outros povos. Foi a época que a galera começou a vir para a América de forma mais intensa, entre outras coisas. E a última seria a igreja de Laodiceia, que seria a igreja moderna, em que ocorreria o aumento da apostasia para que Cristo pudesse voltar, né? Seria o último estágio. Bem, nós também não acreditamos que essa seja uma boa interpretação e um bom entendimento a respeito dessas cartas. Primeiro, por onde elas estão, que tipo de teologia que elas estão estabelecidas. Como eu disse, elas estão estabelecidas em cima de uma coisa que nós chamamos, né, que é chamado de dispensacionalismo. E essa forma de pensar, ela é uma forma de pensar relativamente recente. Ela surge ali no século XVIII, na Inglaterra, com uma galera que estava muito insatisfeita com a igreja anglicana. As pessoas algumas pessoas ali, alguns teólogos começaram a se reunir para discutir teologia e tal. E aí eles começaram a estabelecer a sua própria forma de interpretação bíblica. E ali nesse movimento, acabou que eles desenvolveram essa forma de pensar, que é estabelecida em 3 pilares fundamentais. O primeiro é que deve haver sempre uma interpretação estritamente literal das Escrituras. Ou seja, um texto bíblico para eles deveria ser sempre lido de forma completamente literal. E aí, no autor que eu peguei lá, que eu estava estudando, ele escreveu o seguinte a respeito disso. Vou ler literalmente o que ele escreveu. Com isso, se quer dizer que todas as profecias feitas no Velho Testamento com relação ao Israel deverão se cumprir literal e incondicionalmente em Israel como nação ou povo terreno. Nenhuma promessa do Velho Testamento, portanto, se refere à igreja, pois isto viola o princípio da literalidade. As profecias do Velho Testamento devem sempre ser entendidas sob a perspectiva do Velho Testamento.
Por exemplo, se o Velho Testamento diz que Israel vai possuir a terra prometida para sempre, significa que a nação de Israel, o povo judeu, deverá ter como possessão perpétua aquela porção geográfica do Oriente Médio. Se alguém disser que o verdadeiro Israel é hoje nação espiritual, conforme 1 Pedro 2, 9, 10, ou que a terra que os israelitas possuíram era um tipo ou antecipação da nova Jerusalém celestial, estará violando o seu conceito. Então, o dispensacionalismo, onde está estabelecida essa forma de pensar, ele basicamente acredita que todas as promessas feitas devem ser cumpridas de forma completamente literal. E toda a Bíblia tem que ser entendida de forma literal. Só que a gente tem vários e vários problemas por isso. Por exemplo, quando Jesus diz que ele é a videira, como é que a gente faz? Quer dizer que Jesus é um pé de árvore? Existem vários e vários problemas. Esse é um problema bem óbvio, mas no Velho Testamento, especialmente, nós vemos várias menções, várias profecias que, obviamente, quando a gente estuda à luz de todas as Escrituras, são para todo o povo de Deus e são até mesmo profecias para os fins dos tempos. Então, não tem como interpretar isso assim. Segundo, o segundo pezinho do tripé onde ele se baseia, o que é? Uma dicotomia rígida entre o Israel do Antigo Testamento e a Igreja do Novo Testamento. Então, para eles é uma coisa completamente separada da outra. O povo de Deus do Antigo Testamento não tem nada a ver com o povo de Deus do Novo Testamento. Alguns, de forma mais extrema, chegam a entender até que a igreja foi um plano B de Deus, que o plano de Deus era estabelecer o seu reino através de Israel, mas como Jesus veio e não deu certo, então ele cria a igreja aí, que a gente tem que reinar alguma coisa. Não é uma boa interpretação. E terceiro, a teoria de que o período da igreja é um parêntese imprevisto no programa judaico profetizado no Velho Testamento. A igreja seria então um stepzinho nessa grande viagem que estava acontecendo na história de Deus. Jesus teve um problema quando desceu aqui, os judeus não interpretaram como deveria, então ele teve que criar a igreja para suprir o buraco que era dos israelitas. Não é uma boa forma de interpretar. Quando a gente vai ver então o porquê que essa forma de pensar recebe esse nome de dispensacionalismo, é porque ela divide em 7 dispensações a história da humanidade. A gente vai ver que isso torna ainda mais sustentável. E ela divide a história da humanidade da seguinte forma, vejam só. A primeira dispensação, dispensacionalismo divide em 7 dispensações. A primeira dispensação é chamada de dispensação da inocência, que é Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. A segunda seria chamada de dispensação da consciência, que é desde a queda até a Arca de Noé. A terceira seria a dispensação do governo humano, que começa em Gênesis 8 e vai até o chamado de Abraão, em Gênesis 12. A quarta seria a dispensação da promessa, quando Deus chama Abraão. A quinta seria a dispensação da lei, que vai depois que Deus chama Moisés e dá a lei a ele. A sexta seria a dispensação que nós, a quinta é de Moisés até Jesus. Todo esse período de Moisés até Jesus seria a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, onde os homens viveriam à base da lei. A sexta seria a que nós vivemos hoje, que é depois que Jesus já veio, que é para eles a dispensação da graça, o único momento em que pode haver salvação através da graça. Então a graça não salvaria os crentes no Antigo Testamento também, seriam salvos pela lei ou pelo cumprir o que era correspondente à sua dispensação lá. E a sétima dispensação é chamada do reino milenar de Cristo, que teria duração de 1000 anos, enquanto o próprio Cristo reinaria sobre a terra. E aí Jesus teria que vir e passar 1000 anos literalmente reinando lá em Israel. E aí, se a gente for ampliar isso, a gente vai ver que na verdade a igreja de alguma forma ela é arrebatada, Israel herda a terra, e aí a igreja vai para algum lugar e Israel fica aqui na terra com a terra renovada, com Jesus reinando por 1000 anos. Não é definitivamente uma boa interpretação das Escrituras, Então, portanto, não acredito que seja correto nós falarmos que as 7 cartas, as 7 igrejas, sejam então 7 eras da igreja. Não está apoiado uma boa forma de pensar. E essa forma de pensar, meus irmãos, na verdade, ela vai tão longe, mas tão longe, que, por exemplo, nós vamos ver movimentos mundiais de apoio a Israel por conta desse tipo de visão. Pessoas que acreditam que hoje, por exemplo, as guerras que estão acontecendo lá de Israel por causa da terra,
são guerras de alguma forma santas, que o Senhor está batalhando ali para conquistar a terra, porque Israel precisa estar lá, porque senão, afinal de contas, onde é que o Senhor Jesus vai reinar se Israel não for o dono da terra? Essa não é a verdade que a Bíblia nos apresenta, meus irmãos. O que a Bíblia nos apresenta é que o povo de Deus, os verdadeiros judeus, por assim dizer, né, o verdadeiro povo de Deus, são aqueles que são filhos na fé de Abraão. Não aqueles que são filhos de sangue de Abraão, mas aqueles que são filhos da fé de Abraão. Desde o Antigo Testamento, na verdade, nós já vamos ver Deus dando a possibilidade para outros povos entrarem na aliança que Ele fez com Abraão. A gente tem uma galera lá que a Bíblia chama de prosélito, que eram as pessoas que poderiam se converter, né? O próprio povo de Israel, na verdade, não foi chamado para ser simplesmente exclusivo de Deus, mas ele deveria ser luz para as outras nações, ele deveria guiar as outras nações do Senhor. E se nós formos analisar bem, a própria graça do Senhor é que já estava operando ali. Vocês têm visto isso nas nossas pregações. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo pelo cumprir da lei ou alguma coisa do tipo. Todos sempre foram salvos por serem filhos na fé de Abraão, né? Por crerem no Cristo que viria. Né? E se a gente for ver de uma forma mais profunda ainda, nós vamos ver que o próprio povo de Israel, na verdade, ele tipifica o nosso Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel é chamado do primogênito de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o primogênito de Deus. O povo de Israel é chamado do Filho de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. O povo de Israel é chamado da videira que o Senhor plantou. O nosso Senhor Jesus Cristo é a videira verdadeira, né? E a gente vai ver ainda lá no capítulo 2 de Mateus, o evangelista interpretando Oséias 11:1, quando Jesus volta do Egito, e ele fala lá, né? Ele fez isso para que se cumprisse: do Egito chamei meu filho. É uma profecia que Oséias tinha falado a respeito de Israel, e que Mateus interpreta como sendo a respeito de Jesus Cristo, né? Então, Cristo é o verdadeiro Israel de Deus, é o verdadeiro povo de Deus, e nós, em Cristo, nos tornamos o verdadeiro povo de Deus. Então, por favor, meu irmão, não se preocupe tanto com Israel, o que está acontecendo ali. Hoje são apenas questões políticas, né? A gente pode até ser favorável a eles por posicionamento político, né? Todo mundo pode ter o direito de ter opinião política, mas nós não precisamos apoiá-los por eles terem algum tipo de promessa, alguma coisa do tipo. Todas as promessas que o Senhor fez para eles já foram cumpridas, e agora o que serão cumpridas ainda são as promessas eternas, que vão se cumprir de forma eterna e definitiva. Mas então, qual que é a melhor forma de nós entendermos essas cartas, né? Afinal de contas, né? Já falei de um monte de jeito que não é legal entendermos elas. Bem, eu acredito que a melhor forma de nós entendermos essas cartas é que elas foram sim escritas pelo apóstolo João, direcionadas a essas 7 igrejas, de forma específica para cada um naquele momento. Mas as questões nelas apresentadas podem ser sim encontradas em várias igrejas ao longo do tempo, ao longo da história, né? Tanto na igreja do Senhor de uma forma mais macro, como em igrejas locais, e até mesmo, em alguns casos, na vida particular dos crentes. As situações encontradas aqui podem ser aplicadas, né? Como tudo na palavra do Senhor, o Senhor revela. O Senhor, ele tem, via de regra, uma aplicação temporal ali, mas existem ali princípios que são revelados pelo Senhor, que são princípios para todos os tempos e para todos os crentes. E eu creio que é isso que nós encontramos aqui nessas cartas escritas de João, que circularam por essas igrejas ali da região da Ásia Menor, mas que são válidas, todas elas, para todos os crentes, à medida de que eles precisarem ser corrigidos, exortados, ou então mesmo até mesmo apenas aprenderem para colocar, como diria minha avó, a barba de molho, para não dar o mesmo vacilo. Mas então tá, para a gente entender agora o que é que estava acontecendo nessas cartas, a gente tem que dar para pintar um paninho de fundo aqui de alguns problemas que nós vamos encontrar refletidos em todas elas. Primeiro, você viu aí no mapinha, o mapinha marcado da parte mais escura, eu falei que era o Império Romano, né? Então todas essas cartas, todas essas igrejas, né, elas estavam inseridas no Império Romano. E por estarem inseridas no Império Romano, elas tinham alguns problemas que afetavam a todas elas por estarem inseridas no Império Romano.
E via de regra, a ênfase que nós vamos encontrar, o grande pano de fundo que nós vamos encontrar de debate nessas cartas aí, é a questão econômica, está relacionado de alguma forma à questão econômica, à questão do sustento, à questão de ser fiel a Deus, ou deixar de ser fiel a Deus por conta de ceder ao mundo para ter dinheiro ou alguma coisa do tipo. E bem, por quê? O Império Romano, ele funcionava de uma forma que eu descrevi aqui como tráfico de influência. Basicamente, como é que funcionava o Império Romano? O Império Romano, para a gente tentar entender assim, ele era um gigantesco sistema de pirâmide, onde a ponta era César. Era mais ou menos assim que funcionava. E aí, César cedia ali benefícios, poderes e benefícios financeiros às pessoas que estavam mais perto dele, e isso ia se replicando até que chegava nos níveis mais baixos da sociedade, então os escravos, os servos e todo mundo. Tanto que, se você vai ver às vezes um filme aí, antigo de Roma, você vai ver que a galera, uma parte muito grande das pessoas, elas não tinham tarefas remuneradas, né? Não era um sistema capitalista, né? Tanto que a gente vai ver lá a história do pão e circo, né? Porque o próprio imperador, de certa forma, ele mantinha todo o império, né? Tudo que era do império acabava que em última instância era dele, e ele cedia esses valores, ele cedia o que ele tinha conforme lhe agradava, e isso ia descendo até as castas, né, mais inferiores. E esse já era o modelo normal de funcionamento do Império Romano. Só que não muito tempo antes aqui de João escrever, relativamente não muito tempo antes, teve uma piora na situação, por conta do surgimento de uma coisa que era chamada do culto imperial, que era basicamente o seguinte: não bastava o imperador mandar na parada toda, ser dono de todo o dinheiro, ele começou a ser adorado como um deus, né? Ele era chamado de um filho de Deus. E aí, as pessoas, para terem acesso a esses benefícios, para terem acesso a questões financeiras, a oportunidades de negócio, para terem acesso a terrenos, enfim, a toda o rolê de ter dinheiro, eles tinham que participar do culto ao imperador para poder ter ali os seus benefícios sociais. E aí, né, problema com os crentes, porque afinal de contas, como é que você vai participar do culto para o imperador, né? Não bastasse isso, de forma especial nessas regiões aqui, onde da Ásia Menor, existiam muitas procissões a deuses pagãos. Então você tinha, sei lá, a festa, viajando aqui, a festa ao deus Baba, né, que tinha o vinho e tal. E aí as pessoas saíam pelas cidades, e quando ela passava na porta das casas, esperava-se que os moradores saíssem na hora que a procissão estava passando e oferecessem sacrifícios para o deus daquela procissão ali, para aquele deus ali abençoar e todo mundo. E se você não saísse, você estava avacalhando o esquema, porque aí Deus não ia abençoar. Esse Deus que a gente está adorando não vai abençoar aqui as nossas plantações, o nosso gado e tal. Então, tudo isso tornava, de forma bem específica, tornava complicado o envolvimento financeiro e comercial dos crentes dessas cidades com os demais habitantes dessas cidades. Por isso que nós vamos ver, né, como um plano de fundo aqui, de praticamente todas as cartas, essa questão da questão financeira, daqueles que cederam, daqueles que não cederam. Na verdade, né, se nós formos olhar não só o livro de Apocalipse, a Bíblia como um todo, a gente vai ver essa mesma história, né? A história daqueles que estão se mantendo fiel ao Senhor, estão sendo preservados pelo Senhor, e aqueles que estão sendo corrigidos por Deus e chamados a atenção. Em Apocalipse todo nós vamos ver essa dinâmica, vamos ver aqueles que são seduzidos por Babilônia, em contrapartida daqueles que fazem parte da cidade santa, né? Vamos ver aqueles que aqui no caso os que servem a César, em contrapartida daqueles que servem a Deus. Sempre essa dicotomia, e é isso que nós encontramos aqui também nas 7 igrejas. E bem, essas igrejas, o Dr. Craig Bill, ele faz uma divisão dessas igrejas aqui em 3 grupos. Ele vai pegar essas igrejas aqui e dividir elas em três grupos separados. O primeiro grupo, que é formado pela primeira e pela última igreja, né, Éfeso e Laodiceia, são as igrejas que estão em grave perigo espiritual. São as igrejas que estão com problemas mais sérios aqui, são exortadas de forma mais enfática
provavelmente por Cristo, a se arrependerem. As três do meio, Pérgamo, Tiatira e Sardes, tem uma certa variação de grau, onde alguns do meio dela estão permanecendo fiéis, mas outros estão cedendo ao paganismo e essas questões dos cultos e de oferecer sacrifício a outros deuses. Essas igrejas elas vão ser exortadas a expurgar os elementos de concessão, a fim de evitar o juízo de Jesus. E somente a segunda, que é a Esmirna, e a sexta, que é Filadélfia, são as igrejas que se mostram de alguma forma fiéis ao Senhor nessa história aqui. Então, vamos às igrejas, começando por Éfeso, meus irmãos. Vamos ler o que o Senhor escreveu à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, a partir do verso 1 do capítulo 2 aí de Apocalipse. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Bem, primeira carta à igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, meus irmãos, ela era uma das 4 cidades mais importantes do Império Romano. Ela era a top 4 das cidades mais ricas e fortes. Era uma cidade portuária. E ali, lá na cidade de Éfeso, ainda tinha o grande templo de Diana. Vocês vão se lembrar de quando o apóstolo Paulo passou por lá e teve aquele grande rebuliço. Nós estudamos isso aqui em Atos, que o pessoal saiu gritando pelas ruas, grande é a Diana dos Efésios, Diana que também é chamada de Artemis. A gente viu isso lá no capítulo 19 de Atos. E, bem, essa igreja, ela começa recebendo um elogio do Senhor. Ela começa recebendo um elogio de ser uma igreja que se esforça muito, uma igreja esmerada, uma igreja que provavelmente já trabalhou muito e nessa altura do campeonato era uma igreja que tinha produzido muita coisa. E esse esforço incluía também o ensino dos falsos mestres. O próprio apóstolo João, ele já advertiu as igrejas, a igreja do Senhor anteriormente, contra o perigo dos falsos mestres. A gente falou lá na primeira carta de João, ele está lá advertindo os irmãos a se resguardarem e a colocarem em teste, sobre teste, aquelas pessoas que chegassem e falassem que sabiam de alguma coisa. Ele falou: olha, então questiona o cara aí, pergunta a ele se ele sabe de alguma coisa mesmo. E provavelmente a perseverança elogiada do Senhor aqui, a igreja de Éfeso, está relacionada tanto a essa resistência contra os falsos mestres, quanto também ao trabalho que eles realizaram. Provavelmente por viverem numa cidade muito rica, eles já tinham sofrido muita perseguição, em todo esse contexto de ter que servir ao imperador, ter que servir a outros deuses para poder manter ali seus negócios, esse tipo de coisa. Provavelmente eles já passaram por situações muito difíceis. Mas existe um problema muito sério aqui em Éfeso. É que ela é elogiada pelo que ela já fez. Ela é elogiada pelo seu passado, por ter resistido, por até estar ali. Mas o Senhor vem agora corrigi-la justamente porque ela não está mais como ela estava. A igreja de Éfeso é acusada pelo Senhor de ter abandonado as suas primeiras obras. Mais uma vez, um comentarista, ele afirma que a igreja de Éfeso, juntamente com o apóstolo Paulo, foram os grandes responsáveis por terem evangelizado a região da Ásia Menor.
Então, boa parte dos outros crentes, talvez até alguns daqueles que ouviram essas cartas lá originalmente por João, foram evangelizados pelos Efésios. Os Efésios tiveram no começo da sua caminhada, ali juntamente com o apóstolo Paulo, um grande ímpeto evangelístico. E é provavelmente sobre esse ímpeto evangelístico, sobre essas obras, que o Senhor está cobrando os Efésios, falando: olha, vocês resistiram muito bem até agora, mas vocês abandonaram o primeiro amor, daquilo que vocês faziam no começo. Vocês eram uma igreja evangelizadora, uma igreja que evangelizava e que enviava missionários, uma igreja que colaborava com os missionários, mas agora vocês não são mais essa igreja. A igreja de Efésios era uma igreja que agora, provavelmente, era uma igreja muito bem organizada, com uma teologia muito sólida, mas que era uma igreja completamente voltada para dentro de si mesmo. Uma igreja que fazia ali os seus eventos, as suas programações de si para si. Uma igreja que, como uma boa igreja presbiteriana, tinha uma boa teologia, estava firme, mas que, como uma má igreja presbiteriana, não estava evangelizando, não fazia com que o evangelho fosse conhecido. E o Senhor adverte ela a voltar a essas primeiras obras, para que não seja retirado o seu candeeiro ou o seu candelabro. E essa figura que o Senhor está usando aqui está relacionada justamente à evangelização. No Antigo Testamento, o povo de Israel era chamado do candelabro de Deus, ou candeeiro de Deus, porque eles levavam a luz para os outros povos. E é essa a missão que o Senhor deu à sua igreja, essa missão dos crentes. De levar luz às outras pessoas, de levar luz para que as pessoas vejam a realidade, vejam que elas estão perdidas e que elas precisam de Jesus. E o Senhor Jesus está fazendo uma ameaça muito séria a eles, dizendo: olha, se vocês não voltarem a fazer o que vocês têm que fazer, eu vou impedir vocês de fazerem isso de forma completa. Se vocês não se converterem e não se tornarem evangelizadores de novo, se vocês não se lembrarem que existe o perdido, vocês não vão poder ser mais luz. O que vocês estão fazendo é muito sério. Eu vou vir até o meio de vocês e vou tirar a minha luz do meio de vocês. Bem, ela tinha deixado de lado essa tarefa tão importante de anunciar as boas novas. As obras que Éfeso tinha abandonado eram essas. Mas Éfeso tinha ao seu favor, mais uma vez, que ela tinha uma doutrina muito consistente, e o texto aqui fala que ela tem a favor dela em que ela rejeita as obras dos nicolaítas. E o que eram esses nicolaítas? A gente vai ver eles aparecendo de novo aqui. Os nicolaítas eram um grupo que falava ali na orelha dos crentes para eles cederem aos cultos que aconteciam. É basicamente o seguinte: falava: olha, cara, mas você vai ficar sendo crente aí, mas você vai comer o quê, Então você tem que ir lá no culto do imperador, só fazer um sacrifíciozinho de nada, não tem nada a ver não, Deus não vai se importar, afinal de contas, Deus não quer que você tenha uma vida boa, então vai lá, na hora que passar a procissão, só matar um cabritinho, não custa nada demais não. É mais ou menos isso que os nicolaítas faziam. Eles eram um grupo que incentivava a igreja a misturar ali os costumes que o Senhor tinha ensinado, a lei do Senhor, a vida de um verdadeiro crente, com os costumes pagãos, como eles viviam lá em Éfeso, assim como os outros crentes aqui. Provavelmente eles passavam por grandes dificuldades financeiras para poderem se manter fiéis. E o grupo de nicolaítas era esse grupo que incentivava as pessoas a então cederem um pouquinho, ceder um pouquinho só, não tem problema, E por último, a igreja de Éfeso, aqueles que se manterem fiéis, recebem uma promessa que vai ser ecoada lá no capítulo 22, verso 2, Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nós vamos ver mas muitas vezes aqui em Apocalipse, um espelhamento lá com Gênesis, fazendo sempre menção a elementos que eram encontrados lá e que agora são encontrados novamente aqui. E é essa a promessa da árvore da vida, que daria vida eterna, de forma provavelmente metafórica. Nós sabemos que a vida é provida pelo próprio Deus.
essa vida eterna. Em última instância, as promessas que nós vamos encontrar no final de cada uma dessas cartas são, na verdade, apenas apontando para a eternidade com Cristo. Né? Elas não estão apontando de forma diferente, tipo assim, olha, vocês que estão passando por isso aqui, vocês vão viver, vão ter, né, isso aqui, vocês vão comer a árvore da vida. Vocês que estão passando por isso aqui, vocês vão ser colunas lá no santuário de Deus. Na verdade, todas elas estão de alguma forma apontando para a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. E ele está apresentando aspectos um pouquinho diferentes para cada uma dessas igrejas aqui. A gente vai ver que isso aqui também está relacionado à situação que cada uma dessas igrejas também vivia. E aí, meus irmãos, o que a gente encontra então, né, para resumir, a gente aplicar em nossas vidas, o que a gente encontra nessa igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso é uma igreja estudada, uma igreja que realmente não cedia aos falsos ensinamentos, né? No primeiro momento, eu acho que olhando assim, a igreja que talvez nós presbiterianos mais nos identificamos assim com os problemas dela, tanto com ela, com a sua fidelidade doutrinária, quanto com os seus problemas. É uma igreja que se manteve fiel ao Senhor, uma igreja que tinha uma boa doutrina, uma igreja que tinha uma boa palavra, uma igreja que não era qualquer um que vinha e falava e ensinava no meio daquela igreja. Uma igreja onde os seus membros conheciam a palavra de Deus e eram capazes de suportar a doutrina herege, né? Como o pastor Leonel costuma dizer, a gente estuda a nota original, então quando a gente vê uma nota falsa, a gente sabe identificar que uma nota falsa é uma nota falsa, né? Porém, foi uma igreja que se esqueceu de que essa maravilhosidade do Evangelho não era para ficar guardado dentro dessas quatro paredes. Não era para ficar recluso e ficarmos estudando a palavra do Senhor e olhando para a cara do outro falando, nossa, como a gente tem uma teologia muito boa. A teologia, o conhecimento do Senhor, o viver o Senhor e essas maravilhas reveladas na palavra de Deus, eu não vou dizer que não servem de nada, porque talvez isso seja estranho, mas tem uma serventia muito limitada se não for proclamado. Se o Evangelho fica só para aqueles que já são crentes, primeiro que esses crentes devem se perguntar se eles realmente são crentes, porque eles não amam o perdido, porque eles não entendem a necessidade que as pessoas precisam do Evangelho, porque eles não, e se a teologia deles é boa, talvez a teologia deles, se eles não evangelizam, a teologia não seja tão boa assim, porque se a sua teologia é boa, você vai descobrir que, na verdade, a grande missão da igreja é glorificar e adorar a Deus. Um meio para isso é o evangelismo, para que as pessoas se convertam e então elas também adorem a Deus. A salvação não é o fim último da obra do Senhor, o fim último da obra do Senhor é a sua própria glória. Então, se a gente conhece tanto o Senhor assim, nós queremos que Ele seja glorificado. Então, talvez seja uma das igrejas aqui que nós temos mais risco de nos identificar, né, meus irmãos? Então, o chamado que nós podemos ver de forma clara da igreja de Éfeso aplica o que você sabe para a salvação das outras pessoas. Né? Se você tem uma semana de crente, se você já leu 2 páginas da Bíblia, você já leu o suficiente para ensinar alguém alguma coisa sobre a Bíblia. Se você né, já sabe que você precisa de Jesus para ser salvo, você já sabe ensinar isso para alguém também. Bem, próxima igreja, a igreja de Esmina. Bem, a igreja de Esmina também começa sendo elogiada. Vamos ler o que o texto diz. Ao anjo da igreja em Esmina escreve: essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim sinagogas de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. A igreja de Esmina começa sendo elogiada justamente pela sua pobreza. E como nós vimos aqui, provavelmente a pobreza de Esmina está diretamente ligada com o fato de ela ter se mantido fiel ao Senhor.
Provavelmente a pobreza de Esmirna deriva do fato dela não se envolver com os cultos ou com o paganismo daquela região e, consequentemente, ela teve dificuldades de se manter ou de sustentar de uma forma mais vultosa. E o Senhor Jesus aqui, ele se apresenta de uma forma muito curiosa, ele se apresenta como o primeiro e o último. E essa apresentação de Jesus, ela está indicando o poder e a autoridade do Senhor Jesus. Está mostrando como ele é aquele que é o governante de toda a história. Então, mais ou menos, dá a entender que ele está dizendo assim para a igreja de Esmirna: olha, vocês são pobres, vocês estão sofrendo, mas quem está no governo sou eu. Eu estou no controle absoluto de toda a história. Vocês não precisam se preocupar. Né? Ele fala aqui dos falsos judeus. E provavelmente esses falsos judeus estão apontando justamente para aqueles que se consideravam o povo de Deus. Aqueles que antes eram chamados de povo de Deus, mas que agora não são mais o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja do Senhor, e todos aqueles que são filhos, como eu já disse, filhos da fé de Abraão, não filhos do sangue de Abraão. E o sofrimento que esse povo aqui estava fazendo, alguns comentaristas vão dizer que por conta da sua fidelidade e até mesmo de um ciúme desses judeus contra os crentes, né? Que a princípio a igreja era uma seita dentro do judaísmo, depois é que ela começa a se distanciar de forma mais intensa. Provavelmente eles começaram a ser denunciados pelos judeus para aquelas pessoas que organizavam o culto imperial e esses outros cultos. Então, isso agravou e agravaria ainda mais a situação dos crentes de Esmirna, né? Motivo pelo qual provavelmente o Senhor vai vir aqui falar com eles: olha, está vindo ainda mais tribulação, mas você segura a onda aí que vai dar certo. E esses 10 dias mencionados aqui, provavelmente está fazendo referência simplesmente a um tempo delimitado um tempo delimitado, né? Em que essa igreja teria suas provações, né? Isso está relacionado com o 1 Coríntios 10:13, onde o Senhor Jesus nos fala que Ele não permite que nós soframos além das nossas forças, sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. E de forma mais distante, pode ser que se esteja ecoando ainda os 10 dias que Daniel pede para passar ali com uma dieta diferente dos outros rapazes ali quando eles são levados para a Babilônia, né? Mas provavelmente o que está indicando aqui é esse tempo limitado de sofrimento que eles passariam. O livro de Daniel, que inclusive é um livro onde nós encontramos vários trechos que também são classificados como trechos apocalípticos, né? E por fim, o Senhor encerra com uma promessa, né? A promessa à igreja de Esmirna, que ao vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então, por mais que eles sofram, por mais que eles fossem perseguidos, por mais que eles chegassem à morte ali por conta dessa perseguição, de maneira nenhuma eles passariam pelo dano da segunda morte. Eles viveriam a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa promessa que vai ser refletida lá no capítulo 20, verso número 6. E meus irmãos, a igreja de Esmirna, então, aqui, o que nós encontramos, né? Uma igreja que abriu mão da sua, entre aspas, conhecida talvez como prosperidade por muitos, em favor da fidelidade ao Senhor. Não que o Senhor estivesse aqui louvando necessariamente a pobreza, porque inclusive bênçãos financeiras também partem do Senhor. O Senhor é quem também, né, enriquece as pessoas. O Senhor também dá bênçãos financeiras aos seus filhos. Mas o que o Senhor está fazendo aqui é elogiá-los porque eles não são pobres simplesmente por serem ruins de serviço, não conseguem trabalhar, mas porque eles são fiéis ao Senhor. E eles acharam mais importante serem prósperos espiritualmente no seu relacionamento com Deus do que serem prósperos ali na sua vida financeira, serem prósperos nos seus negócios. Bem, a igreja de Esmirna é uma igreja que eu creio que talvez nós devamos copiá-los, não é mesmo? Afinal de contas, hoje a gente não tem culto imperial, mas a gente tem bastante situação no nosso dia a dia onde nós podemos ceder um pouquinho só para, afinal de contas, melhorar um pouquinho, né? Afinal de contas, muitas vezes a gente cede só um pedacinho, né? Vai fazer tanta diferença, mas a verdade é que toda vez que nós cedemos, nós estamos abandonando o Senhor e dizendo para o Senhor que não é Ele quem está no governo das nossas vidas, não é Ele quem é o primeiro e o último que está no governo de toda a história,
mas que nós precisamos tomar conta das nossas próprias vidas. E essa não é uma posição sábia, meus irmãos. Nós devemos e podemos ser fiéis ao Senhor, com toda certeza. Próxima igreja, meus irmãos, a igreja de Pérgamo. E o texto a partir do verso 12 diz o seguinte, capítulo 2: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bem, a igreja de Pérgamo já começa sendo identificada por uma coisa muito estranha, né? Vocês estão aí onde está o trono de Satanás, né? É algo meio estranho de se ouvir, né? Especialmente uma carta vinda do Senhor, né? E bem, existem algumas possibilidades para que essa igreja seja sendo identificada assim. A primeira era a existência ali, né, dentre outras, a existência de um templo dedicado a Zeus, né, que era um deus pagão que estava ali, que era um templo grande. Mas o mais provável mesmo é que a cidade de Pérgamo fosse o centro do culto imperial. Provavelmente ali é onde o imperador ou então era a sede da região desse culto ao imperador, né? E esse culto estava espalhado por todas as outras cidades, mas ele provavelmente era a sua sede. Então o Senhor está usando essa figura de linguagem, né? Falando, olha, aí onde está o trono de Satanás. Ele está comparando o imperador, né, que se declarava Deus, com o próprio Satanás, né? Porém felizmente eles são elogiados por sua fidelidade a Deus, não negando nem mesmo quando Antipas, que é um crente, relata aqui, foi morto durante um período de perseguição. Nem mesmo quando um do meio deles, provavelmente Antipas era um homem de preeminência no meio dessa comunidade, nem quando mesmo ele foi morto, eles negaram. Só que a igreja de Pérgamo está com sérios problemas. Enquanto a igreja de Éfeso, que já havia sido advertida de forma séria, né, tinha sido elogiada por resistir à obra dos nicolaítas, a igreja de Pérgamo está justamente comprovando o contrário. Eles estão cedendo à doutrina dos nicolaítas, que a gente vê aqui, né, ele fala da doutrina de Balaão, e depois ele fala dos nicolaítas, mas na verdade é mais ou menos a mesma coisa. O que Balaão fez, né? Qual que é a história de Balaão? Quando o povo de Deus estava chegando à terra, Balaque vai lá e contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, né? E aí Balaão vai lá amaldiçoar o povo de Deus. Deus fala assim, você não amaldiçoa? Não, questão quietinha dele, você não fala nada não. Aí ele vai de novo, Deus, fica quieto na sua aí. Aí vai para a terceira vez, Deus, não, rapaz, fica quieto aí, você não vai amaldiçoar ninguém não. Só que aí Balaão, ele conhecia, mas o pai dá a entender, apesar dele ser um pagão, ele conhecia ali como o Senhor lidava com o povo de Israel, e ele vai lá e fala para Balaque o seguinte, fala, olha, não tem como amaldiçoar, porque o Senhor está me pedindo de amaldiçoar, mas pega as prostitutas cultuais que vocês têm aí nos seus templos, coloca lá pertinho deles, dando uma moscada lá, que eles vão se prostituir com elas, e aí o Senhor mesmo é que vai vir contra eles. Então o que estava acontecendo aqui é que algumas pessoas, né, juntamente com os nicolaítas, estavam aliciando o povo de Deus aqui, a igreja de Pérgamo, a participar de cultos idólatras e de coisas idólatras. Estavam aliciando eles, ensinando eles a abandonarem o Senhor, e o pior é que isso estava sendo aceito no meio deles.
Eles estavam aceitando esse tipo de ensino, né? E o Senhor, então, os adverte de forma bem severa, de forma bem intensa, né? E o Senhor fala com eles: olha, arrependam-se, senão irei cair sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Bem, a espada na boca do Senhor, né, provavelmente ela aponta para o poder da sua própria palavra, né? Então o Senhor estava dizendo que de alguma forma, se eles não se arrependessem, o Senhor viria e corrigiria aquela igreja e aqueles que estavam aceitando isso com a sua palavra. Era o próprio Senhor Jesus que viria até eles e os corrigiria. E por fim, eles recebem uma promessa, né? A promessa dos que se manterem fiéis. Aqueles que se manterem fiel, darei um maná escondido. Também darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa promessa também vai estar ecoada lá no capítulo 14, verso 1, e no capítulo 22, verso 4. E bem, o que nós encontramos, né, meus irmãos, com a igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo foi uma igreja que, mais do que as outras duas estadas aqui, sendo especialmente o contrário da igreja eximina, que cedeu à tentação que estava à sua volta. A igreja de Pérgamo, ela viu que ceder talvez estivesse lhe trazendo benefícios, e ela foi cedendo, foi permitindo que a mentira e aqueles que ensinavam a mentira prevalecessem e vivessem no seu meio. Até que o Senhor os adverte, falando: olha, voltem-se para mim, vocês precisam ser fiéis à minha palavra, vocês precisam me conhecer. E é impossível nós sermos fiéis ao Senhor, inclusive se nós não conhecermos a sua palavra. E o Senhor promete que viria com a sua palavra e corrigiria esse povo. A próxima igreja, meus irmãos, é a igreja de Tiatira. A partir do verso 18, está escrito o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dele temo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique camada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram. Caso não se arrependam das suas obras, das obras que ela ensina. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, essa visão, essa carta à igreja começa remetendo à visão de João, de Jesus glorificado, né? Aquele que tem olhos de chama. Essa visão também remete a lá Daniel capítulo 10, né? E Jesus está se apresentando como aquele que tem olhos de fogo, apontando para como o Senhor enxerga de verdade. Ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro da igreja. Esses olhos são os olhos de Jesus que veem absolutamente tudo o que está acontecendo. E depois dessa apresentação, os crentes são elogiados pelas suas obras, pelo amor, pelas suas obras, pelo seu amor e pela sua fé, e que provavelmente está relacionado à sua disposição de testemunhar.
né? Enquanto a igreja lá de Éfeso era chamada a atenção por ter abandonado as primeiras obras, a igreja de Tiatira é elogiada por ter se mantido fiel às obras que ela tem que fazer. Então, provavelmente, apesar dos outros problemas que vão ser apresentados aqui, o Senhor está elogiando a capacidade e a disposição da igreja de Tiatira de testemunhar. Mas eles são chamados por atenção por um erro muito parecido com o da igreja anterior, né? O permitir que ideias estranhas e permitir que a idolatria entrasse no meio da sua igreja, né? Que ele trata essa mulher chamada Jezabel. Provavelmente o nome dela não era Jezabel, mas isso aqui está fazendo menção lá aquela rainha que surge lá no Antigo Testamento, né, que levou o rei Acabe e o povo de Israel a se prostituírem com outros deuses, a sacrificarem a Baal, né? A gente encontra isso lá no livro de Reis. E a palavra que ele usa aqui para definir o que está acontecendo, né, o que ela está conduzindo o povo a fazer, é aquela palavra conhecida nossa para essas tipo de coisa, a palavra porneia, né, que faz referência a esse tipo de imoralidade sexual, que envolve várias coisas, né, não somente a prostituição. E esse termo, via de regra, ele é usado para se referir à infidelidade ao Senhor. Não necessariamente o que esse povo estava suportando no meio da igreja era literalmente uma prostituição física, onde as pessoas, né, tinham relações sexuais, esse tipo de coisa. Mas provavelmente isso aqui está apontando para como esse povo estava abandonando o Senhor. Eles estavam seguindo essa mulher, eles estavam seguindo a doutrina que ela estava ensinando e abandonando mais uma vez o Senhor. A gente vai ver, né? A gente está vendo até agora como que a idolatria é tratada de uma forma séria pelo Senhor. E como que a idolatria é tratada, né, aqui de forma muito forte como prostituição. A gente for no Antigo Testamento, a gente vai ver o Senhor usando figuras muito fortes para falar sobre a idolatria do povo, né? Em determinado momento o Senhor vai usar a terrível figura de que o povo parecia uma mula no cio que saía pelos campos e que rouba qualquer um, de tão agitada que ela estava, né, para ilustrar a perversidade, o quanto a idolatria ofende ao Senhor. A idolatria, como já foi apresentada aqui nas outras cartas, é basicamente esse povo deixando de ser fiel a Deus e começando a ter outras práticas. Não necessariamente práticas relacionadas aqui ao culto imperial, que era o mais comum, mas qualquer outra prática que abandonasse o Senhor e que substituísse a Deus de alguma forma, né? O Senhor afirma que deu aqui a essa mulher e as pessoas um tempo para arrependimento, mas que agora viria juízo sobre ela e sobre as que a seguem, né? Aqui a gente pode ver também provavelmente uma antecipação do que a gente vai ver descrito de forma mais explícita no livro mais à frente, né? Como a besta que seduz os homens lá no capítulo 13, né? A grande Babilônia com quem os reis da terra se prostituíam, né? A grande meretriz lá no capítulo 17 também, que seduzia as pessoas e as afastava da vontade de Deus. E uma coisa curiosa que está aqui, né? Essa menção às coisas profundas de Satanás. Provavelmente, isso aqui é um tipo de sarcasmo que ele tá usando, né? Enquanto essa líder conduzia esse povo para comportamentos idólatras, na verdade ela provavelmente estava conduzindo, falando eles que quando eles misturassem outras coisas ao culto do Senhor e à igreja, elas então conheceriam as coisas profundas de Deus, né? Mas aí a gente está fazendo um jogo de palavras falando assim: olha, não é as coisas profundas de Deus que vocês estão conhecendo quando vocês abandonam a palavra e abandonam a fidelidade a mim. Vocês estão conhecendo as coisas profundas de Satanás. É isso que vocês estão conhecendo. Vocês estão se relacionando com Satanás. Então, mais uma vez, a advertência do Senhor sobre a idolatria. Mais uma vez o Senhor advertindo o seu povo a não se misturar com aquilo que não pertence ao Senhor, a ser fiel ao Senhor, né? E o Senhor termina exortando aqueles que se corromperam, aqueles que não se corromperam, os poucos, a se manterem firmes, e Ele faz as promessas de juntamente com o Senhor Jesus reinarem, né, pelos séculos dos séculos. Essas promessas que a gente vai ver refletidas no capítulo 19, verso 15, no capítulo 22, verso 16. E meus irmãos, dessa vez a advertência ela não veio somente também, né, para a fidelidade ao Senhor, mas
ele adverte, ele chama a atenção dessa igreja por tolerar essa mulher que ensinava coisas falsas no meio da igreja. Ou seja, o que o Senhor está chamando a atenção? Ele está falando, olha, vocês não só têm que ser fiéis, mas vocês têm que fiscalizar a igreja de vocês também. Se existe alguém no meio da igreja de você, no meio da igreja, que está com umas ideias erradas, vocês não podem tolerar essas pessoas aí dentro. Isso não significa que a gente tem que pegar aquelas pessoas que estão com erros teológicos ou às vezes confusos e tacar fogo nos irmãos, né? Não é isso que é para fazer. Mas significa que nós somos responsáveis por exortar uns aos outros. Nós somos responsáveis por ver o que o irmão está sabendo, o que ele está achando a respeito de Deus e ensinar esse irmão, na verdade, o caminho da palavra de Deus. Afinal de contas, a gente vai lembrar lá de Mateus capítulo 28, na grande comissão, né? O Senhor ordena que nós ensinássemos tudo o que Ele nos ensinou a guardar. Ou seja, tudo que está na Bíblia, a gente que é crente tem que ensinar para os outros, inclusive para os nossos irmãos. Então, nós temos também essa responsabilidade, meus irmãos. Não podemos delegar essa responsabilidade para os líderes da igreja simplesmente. Todo crente é um responsável por manter a pureza da sua própria igreja. E, meus irmãos, a igreja de Sardes, a quinta igreja, o texto do capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: ao anjo da igreja de Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, de que você recebeu e ouviu, guarda-o e arrepende-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, a igreja de Sardes é uma igreja que eu achei ela bastante parecida com a igreja de Éfeso. São duas igrejas que abandonaram as primeiras obras. Duas igrejas que esfriaram na fé, né? Inclusive a própria apresentação de Cristo reflete como Ele é o Senhor da igreja, como Ele está no meio delas, e que isso é uma coisa importante para Ele, né? Porém, o problema de Sardes é perigoso, mas infelizmente eu acredito que ele é um problema mais comum do que talvez nós imaginemos. Sardes parece estar vivo, parece que é uma igreja legal, parece que quem vem de fora vê que está funcionando tudo legalzinho, mas na verdade está morto. É tudo formalzinho, tudo bonitinho. A igreja de Sardes era uma igreja organizadinha, tinha sua liderança organizadinha, mas na verdade era só uma carcaça. A igreja de Sardes estava morta. E, bem, provavelmente essa igreja, né, assim como a igreja lá de Éfeso, era uma igreja que vivia de si para si, que havia esquecido que era necessário que o evangelho fosse proclamado, que havia esquecido que o perdido deveria ser alcançado. Mas o Senhor tem uma ressalva. Felizmente, dentro da igreja de Sardes, o Senhor diz que existiam alguns que haviam sido encontrados fiéis. Alguns poucos que haviam sido encontrados fiéis e que ainda eram feitos dignos por Cristo, de vestirem as suas vestes brancas e de serem declarados diante de Deus Pai. Bem, a igreja de Sardes não é uma igreja muito complexa da gente entender, mas é um risco que nós devemos estar atentos todos os dias. Afinal de contas, imagine que essa carta foi direcionada para você. Será que você tem apenas a aparência de quem está vivo? Ou você realmente está vivo? É muito fácil a gente se acostumar com a vida em igreja e com o ordinário da igreja, o dia a dia da igreja, né? Eu sempre bato nessa tecla
com os adolescentes. Vocês não podem, vocês têm uma dificuldade muito grande que vocês cresceram acostumados a ser crente. Mas afinal de contas, vocês são crentes mesmo ou vocês estão vivendo aqui porque estão acostumados a vir na igreja? Estão acostumados que você tem que todo mundo estar lá, você está acostumado a não beber, não fumar, não usar droga. Será que você está acostumado a viver essa vida de crente e que todo mundo olha e fala, a princípio está de boa, mas na verdade que não conhece o Senhor e não tem nenhum relacionamento com Deus? A igreja de Sardes estava vivendo com esse problema. Quem visse de fora a igreja de Sardes acharia que ela é uma igreja perfeita. Talvez quem olhar de fora vai achar que a sua vida cristã está perfeita. Você é um crente exemplar, afinal de contas você faz um monte de coisa, você vem em todos os cultos, você está envolvido, quem sabe, no ministério, às vezes você é até líder de PG. Mas peça ao Senhor, meu irmão, para que você não esteja apenas com cara de vivo e esteja morto por dentro. Próxima igreja, meus irmãos, é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, a partir do verso 7 do capítulo 3, diz o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, Cristo começa agora a igreja de Filadélfia se apresentando como aquele que tem as chaves de Davi. Isso reflete lá, capítulo 1, verso 18, e também reflete Isaías 22, quando uma profecia sobre uma chave de Davi que seria dada a Eliaquim, filho de Ilquias, né? O Senhor já, na verdade, profetizando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa imagem que aponta para o governo de Cristo sobre todas as coisas, o governo de Cristo e a sua autoridade como Senhor de toda a igreja. Bem, a igreja de Filadélfia, assim como Esmina, ela é mencionada pela sua suposta fraqueza. A igreja de Esmina era uma igreja que era pobre, e a igreja de Filadélfia é uma igreja que é entendida aqui como uma igreja fraca. Provavelmente isso faz menção a um número pequeno de membros da igreja de Filadélfia. Provavelmente ela não era uma igreja muito grande, com um número de crentes muito grande. Apesar dessa fraqueza, como felizmente é o próprio Cristo que edifica a sua igreja, vemos aqui o Senhor decidindo trabalhar através dessa comunidade fraca. E o que o Senhor faz? Ele fala: olha, eu vou abrir uma porta para vocês que ninguém pode fechar. E essa porta, meus irmãos, provavelmente não está falando a respeito de crescimento, a primeiro momento pelo menos, ou nem de fortalecimento financeiro, ou algo do tipo. Mas essa porta, sim, vai estar falando de crescimento, porque provavelmente o Senhor está falando sobre evangelização. No Novo Testamento, a gente vai ver sendo usado esse termo, uma porta aberta, uma porta do Senhor, usado para contextos de evangelização. A gente vai ver isso lá em Atos 14, 27, 1 Coríntios 16, 9, né? Esse termo, uma porta aberta do Senhor, sendo usado para contextos onde há evangelização, né? E essa menção à sinagoga de Satanás provavelmente faz referência a uma séria perseguição que esses crentes estavam sendo sujeitos a. E veja só,
o Senhor faz uma promessa temporal a essa igreja, dizendo que esses que estão na sinagoga de Satanás, que estavam ali, né, que são falsos judeus, que não são o verdadeiro povo de Deus, que se achavam ali do povo de Deus, mas não são, que eles viriam e se prostrariam diante desse povo, diante da igreja do Senhor, reconhecendo que a igreja do Senhor verdadeiramente é amada. Provavelmente essa promessa do Senhor para essa igreja diz respeito não a uma humilhação dessas pessoas, mas isso provavelmente está associado com essa porta que o Senhor prometeu abrir. O que está acontecendo aqui, provavelmente o Senhor falando: olha, essas pessoas que estavam perseguindo vocês, eu vou abrir a porta e vocês vão evangelizar eles. Eles vão se tornar crentes. Provavelmente isso está fazendo menção, ecoando o que a gente vai ver lá no capítulo 45, 49 e 60 de Isaías, quando Isaías fala que outras nações viriam e reconheceriam o Deus de Israel, reconheceriam que Israel realmente serve a um Deus verdadeiro, né? E o verdadeiro povo de Deus aqui, a verdadeira Israel, é a igreja do Senhor. Então estaria se cumprindo aqui na igreja de Filadélfia, seria um dos momentos do cumprimento dessa promessa, onde aqueles que não são povo de Deus, e engraçado que até o jogo deu uma virada, né? Aqueles que são judeus estariam vindo ao povo de Deus e se convertendo através da pregação do povo de Deus. E, bem, por fim, ele dá uma palavra de encorajamento à igreja de Filadélfia. Ele fala: olha, virá a tribulação. Essa tribulação, falada aqui a respeito do mundo inteiro, provavelmente está falando de uma tribulação que alcançaria uma região muito grande, né? Se considerando a temporalidade dessa promessa. Mas ele fala: olha, mas vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ser firmes, porque eu vou sustentar vocês durante todo esse tempo. Essa promessa, né? E ele faz uma promessa a eles, né? A promessa que nós vamos encontrar ecoadas depois lá no capítulo 14 e no capítulo 21. E por último, meus irmãos, a igreja de Laodiceia. A partir do verso 14 diz o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia escrevo: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, ao princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bem, a última igreja, provavelmente a igreja que está em pior situação, né? Talvez no mínimo equiparada com as demais igrejas em situação ruim, né? Enquanto Sardes houve coisas bastante ruins, existiam menos no meio daqueles, né, lá de Sardes, aqueles que ainda estavam para morrer, que se mantinham minimamente fiéis. Mas aqui o Senhor não aparenta mencionar ninguém que ainda estivesse resistindo. E bem, o Senhor adverte essa cidade fazendo uma comparação com a região onde essa cidade vivia. A cidade de Laodiceia, ela tinha duas cidades vizinhas, Hierápolis e Colossos. E enquanto em Hierápolis existiam fontes termais de água quente que eram consideradas medicinais, em Colossos existiam águas frias que eram consideradas também medicinais. Enquanto isso, em Laodiceia nem água tinha. Eles tinham que canalizar a água deles para dentro da cidade. Era um dos grandes problemas dessa cidade, né? Eles não tinham água, isso tornava eles muito frágeis ali para a guerra e para esse tipo de coisa. E o Senhor está usando essa metáfora para
dizer como que, na verdade, eles se acham ricos, mas, na verdade, a situação deles não está legal. Na verdade, eles estão bastante enrolados. Né? Bem, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito importante. Né? Ela era uma cidade que foi durante muito tempo, ela foi uma sede administrativa do Império Romano. E depois de um tempo, ela se tornou também um dos centros bancários, se é que dá para chamar de banco, né, que acontecia ali naquela época. Então, as pessoas que viviam em Laodiceia tinham uma condição financeira muito boa. Elas também tinham um produto muito valorizado, que eles tinham ovelhas que davam lã negra. E aí, tanto essa lã quanto a roupa que eles vendiam, era uma roupa muito valorizada. Então, os habitantes de Laodiceia, via de regra, né, a não ser ali os escravos, aqueles estrangeiros que estivessem por ali, eram habitantes ricos, eram habitantes que tinham dinheiro. Né? E aí, o que acontece? Aparentemente, o que foi acontecendo com a igreja de Laodiceia é que ela se seduziu pelo seu status ou pela sua capacidade financeira. Provavelmente o caminho em que ela percorreu para estabelecer esse status financeiro também passou pela apostasia ali, por ter abandonado o Senhor e se misturado com os cultos pagãos. Mas a verdade é que o grande problema de Laodiceia é que agora ela estava sendo uma idólatra, confiando na sua condição financeira. Laodiceia achava que era uma grande igreja, uma igreja que estava satisfeita, né? A arrecadação de Laodiceia estava lá em cima, talvez ela pudesse pagar bastante lá para o pastor dela, mas a verdade é que ela não era uma igreja fiel ao Senhor. E o Senhor vai fazer um contraponto falando, olha, primeiro ele já fez um contraponto falando, olha, vocês não estão frio nem quente, e isso não quer dizer que eles estavam meia boca, quer dizer que eles estavam ruins mesmo, quer dizer que eles não tinham água quente nem fria, eles não tratavam nem com água quente nem com água fria. Vocês estão péssimos. E a verdade é que vocês, na verdade, não são ricos, vocês são pobres. Né? O Senhor fala para essa igreja, olha, eu sugiro que você compre em ouro refinado pelo fogo, que aponta para a pureza. Essa igreja não era a igreja mais pura, que era fiel ao Senhor. O Senhor está falando, olha, vocês precisam se purificar. Né? E fala, olha, vocês também precisam comprar na minha mão roupas brancas. Né? A roupa branca que também apontava para a pureza. Mas, quando a roupa, né, apontava para a pureza e para a dignidade, a gente vai ver que a nudez apontava justamente para o oposto disso. A nudez apontava para a vergonha, apontava para o pecado. Se você puxar pela memória, né, teve um casal que depois de pecar, a primeira coisa que eles viram foi que eles estavam nus. Né? Depois deles pecarem, eles viram que eles estavam nus. E eles correram, cozeram folhas de figueira e vestiram a roupa, até que o Senhor chegou e fez um sacrifício, matou um animal e vestiu, cobriu as vergonhas daquele casal, né? Cobriu para que agora eles não estivessem mais envergonhados pelo pecado que eles cometeram, mas que fossem cobertos pelo sacrifício que o Senhor fez por aquele povo, né? E aí, nós vemos o Senhor encerrando o tratativo dele com a igreja de Laodiceia, falando, olha, eu estou pegando pesado com vocês porque eu corrijo a quem eu amo. Isso aqui também está fechando todas as cartas aqui, de uma certa forma. Eu corrijo a quem eu amo. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. O Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. Isso, meus irmãos, apesar de talvez nós nos identificarmos às vezes aqui com mais de uma dessas igrejas nos seus pecados, nós temos o privilégio de saber que o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. E que o Senhor tem ouro refinado para nos dar, meus irmãos, para nos purificar. E Ele tem vestes brancas para cobrir a vergonha do nosso pecado, meus irmãos. Né? Eu disse no começo que a gente encontra aqui em Apocalipse, de certa forma, um reflexo de Gênesis aqui, né? Em vários momentos, aquilo que começou em Gênesis sendo restaurado aqui em Apocalipse, né? A gente vê lá em Gênesis, como eu disse, o Senhor vestindo Adão e Eva por conta do seu pecado, o Senhor fazendo o sacrifício de um animal e usando a pele desse animal para cobrir a vergonha e o pecado daquelas pessoas. E agora aqui, na última carta, o Senhor falando de uma veste branca
pura, santa, com que Ele vestirá aqueles que são seus. Meus irmãos, eu fico muito satisfeito em saber que é essa roupinha que me aguarda e que o Senhor tem preparado ela para mim, que mesmo que a gente venha tropeçar pelo caminho, meus irmãos, nós podemos confiar que o Senhor vai nos corrigir, né? Não podemos chutar a bola da barraca e falar, o Senhor vai me corrigir mesmo, é porque isso está indicando uma coisa não muito legal. Mas o Senhor, meus irmãos, cuida daqueles a quem Ele ama. E por mais que talvez nós possamos nos identificar, talvez como igreja ou individualmente, com várias dessas dificuldades, em algumas coisas talvez nós possamos até estar alegres por aí e falar, poxa, pelo menos uma coisa boa nós temos, mas a verdade, meus irmãos, é que o Senhor está tratando com a sua igreja. E o Senhor continuará tratando com a sua igreja até a consumação final dos tempos, meus irmãos. E então nós vamos reinar com Cristo. E todas essas promessas aqui, que estão listadas no final de cada uma dessas cartas, é também para cada um de nós, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Vamos orar agradecendo ao Senhor e encerrar. Se coloca de pé, por favor. Feche os seus olhos. Que igreja que é você hoje? Éfeso, teologia sem evangelização resulta em repreensão. Esmirna, é melhor ser pobre e fiel. Pérgamo, não ceda à tentação do mundo. Tiatira, idolatria é adultério, prostituição. Sardes, sem integridade não há vida verdadeira. Filadélfia, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Persevere. A Odisseia, confiar na riqueza é cegueira. Deus, obrigado por tratar com a igreja de todos os tempos, em todos os tempos, a respeito de todos os pecados, Deus, que tentam o teu povo a se desviar. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, naquilo que nós, porventura, estejamos falhando, estejamos pecando contra o Senhor. Se algo no ensino dessa noite, Deus, mostrou a alguém aqui a necessidade de mudança, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor complete essa obra de disciplina, de correção, e que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver de modo digno do Teu Evangelho. Abençoa, Deus, o Teu povo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Teu Santo Espírito, seja com todos nós, com o Teu povo, em toda a terra, em todos os tempos. Amém.